Vereador Lucas Gil. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Nobres colegas. Hoje temos uma tarde e a noite com diversas atividades aqui na Câmara, muitas reuniões e audiência pública. E nesta toada gostaria de reiterar o convite a todos os colegas. Sei que todos hoje estamos divididos em várias reuniões, mas teremos às 14 horas, como já tinha sido previamente divulgado, a reunião da Frente Parlamentar do Artesanato, e convocamos às 14 horas. Inclusive já estava agendada antes desta reunião falada pelo vereador Lucas Carenhato. Então a gente reitera, né, esses convites. Temos também logo mais a audiência, a reunião com a secretária da Saúde, e também à noite a audiência pública da Universidade Federal, que já foi mencionado aqui nesta tribuna pelos que me antecederam. Muito importante reunião. A gente convoca a comunidade para estar presente, debater este importante avanço na educação de Caxias do Sul. O convite já foi estendido à comunidade, mas é importante a gente reiterar, né, o trabalho da Frente Parlamentar em defesa da Universidade Federal, e dizer que hoje podemos decidir ou podemos levar um encaminhamento, foi antes mencionado pelo vereador Rafael, da instalação da Universidade Federal no Campus 8. Isso é muito importante. Hoje mesmo, noticiado no Jornal Pioneiro, né, Campus 8, né, pode receber a Universidade Federal, né, que vai atender aqui a Serra Gaúcha. E aqui, vereadores, enaltecer, vamos dizer, a sinergia, né, de todos que estão trabalhando para que isso aconteça, mas aqui também falar e cumprimentar aqui a Universidade de Caxias do Sul, por entender este pleito e não ver esta questão da vinda da Universidade Federal como um empecilho ou algo que vai atrapalhar, vamos dizer, o funcionamento das universidades. E aqui é um ato de grandeza, inclusive, da UX, em ceder, né, e pelo menos indicar o Campus 8, né, para ser um lugar que seria, vamos dizer assim, estrategicamente muito bom para o atendimento dos alunos, né, inclusive servindo Caxias do Sul, Farroupilha, Bento, diversas cidades da região. Então, parabéns a todos os envolvidos e reiteramos, então, os convites. Parece importante a audiência pública. Mas também gostaria aqui de agradecer, e a gente cobra muito a atuação dos secretários, cobra do poder público, né? E a iluminação pública é algo que realmente nós precisamos dar uma atenção, né? Um foco nesta questão, pois interage com a segurança pública, com a segurança dos moradores. E aqui eu quero agradecer, então, ao secretário Matheus por atender, né, ter a acessibilidade e atender os nossos pedidos. Nós fizemos uma série de pedidos que eu estou mostrando na tela aqui, e após aquela reunião, então, mostrar que foi atendida, então, várias demandas e indicações que nós já tínhamos feito. Então, isso é importante a gente cobrar, né? E a função do vereador é justamente essa, vir aqui e cobrar do poder público estas demandas, mas também reconhecer no momento que essas demandas são efetivamente feitas e realizadas, né? Mostrar como foi feito. Então, ali diversas demandas no Panassolo, no São Vicente, no Cristo Redentor, algumas demandas que nós tínhamos encaminhado. Muitas ainda precisam, né, ser feitas e realizadas, mas estas aí já foram. Também dizer que ontem tivemos a oportunidade de visitar a entidade Anjos Voluntários, e neste momento, além de visitar, né, conhecer os alunos que lá estão, os professores, mas também enaltecer o trabalho que é feito por essa instituição e levar a indicação, né, de
vamos dizer assim, do pedido que eles fizeram para instalação de um semáforo bem na frente da escola, onde tem um grande fluxo ali de veículos, né? Na Avenida Benjamin Custódio, e também o trânsito das crianças. Então eles elaboraram um abaixo-assinado e vieram aqui na Câmara, fizeram uma reunião, uma visita à Câmara, e nós podemos encaminhar então ao Poder Público, e aqui a gente já aciona, né, a Secretaria de Trânsito para que faça essa instalação ali, porque vai facilitar bastante o acesso à escola, às crianças que estão ali, mas também a regular o fluxo todo, porque tem um posto de gasolina bem na frente da escola, então tem um movimento intenso naquela região, né? Então, reiterar esse pedido, né? E aqui encaminhamos ao secretário Willem Bring para que dê atenção a este pleito. Nesse sentido também, ontem nós tivemos uma fala aqui do vereador Renato, e é importante a gente restabelecer aqui. O Renato falou de uma obra que estava feita na Avenida Mário Lopes, né, que estaria um buraco. Só que no momento que ele fez essa fala, a via já tinha sido consertada, né, o asfalto. Quem pediu a parte? A senhora pediu, por favor. De imediato. Vereador, bem importante, né, dizer que no momento que o vereador Renato, né, estava trazendo a situação dessa rua, já estava em contato com a Maria de Lourdes Fagherazzi, né, para entender e para reforçar essa reivindicação, né. Sempre que algum vereador traz algum assunto, a gente procura auxiliar. E para minha surpresa, ela disse, Tati, já estão fazendo, né? Então ela me mandou fotos, inclusive, que já estava feito o reparo. Então é importante salientar que sim, as equipes estão trabalhando, né? Qualquer abertura, brecha de sol, estão em vários pontos diferentes da cidade, mas a gente sabe que a cidade foi amplamente afetada, né? E por isso, realmente, para dar conta, a gente tem algumas dificuldades, mas é uma via que já está executada. E também, né, o vereador Bressan hoje trouxe a situação da Júlio Calegari, e eu conversei também com a Maria de Lourdes, e ela me disse, vereador, que foi feito de um lado da via porque começou a chover e eles não terminaram o serviço lá. Eles vão retornar para fazer o outro lado da via também. Então, só para lhe dar o retorno, vereador, que a gente entende, né, que as demandas não são suas, são da população, e a gente sempre que pode tenta auxiliar. Então, eles estarão retornando para fazer o outro lado da via também. Obrigada. É importante porque a cidade foi muito atingida, muitos buracos, e ali naquela da Mário Lopes, que dá o acesso ao Fátima realmente, e tem outro próximo lá aos pavilhões da Festa da Uva, também tinha muitos buracos ali perto do viaduto, também que é acesso à Nossa Senhora ali da Saúde, mas também já foi feito o conserto ali. Então aqui é só para apresentar, né, ali na Avenida Doutor Mário Lopes, que é o acesso ao Fátima ali também. Então já com as máquinas já efetuaram o conserto, colocando a pavimentação ali, realmente estava com muitos buracos, mas agora então fazendo esse... Só para a gente registrar também, né, que a gente cobra bastante, mas também quando é feito a gente procura fazer justiça e mostrar. E falando em fazer justiça, aqui eu quero fazer uma fala quanto à Secretaria da Saúde, né? Existem muitas demandas, realmente a cidade precisa e fazer frente a cada vez a demanda crescente na saúde, mas aqui, pegando o gancho da fala do vereador que me antecedeu, o vereador Lucas Carinhato, numa crítica muito contundente à secretária da Saúde sobre falta de diálogo. Olha, o que a gente tem a dizer é que a gente precisa melhorar bastante, mas dizer que não está tendo diálogo, aí já é algo demais. A secretária veio ontem aqui atendendo a um pedido dos vereadores, veio aqui na tribuna, fez uma prestação de contas, inclusive no horário que nós determinamos que ela viesse. Então, não há falta de diálogo ou não pode vir conversar, vai voltar hoje. Evidente que os assuntos da saúde nós precisamos um dia inteiro para debater. Não é em 20 minutos que nós vamos conseguir fazer, mas ela fez uma apresentação de prestação de contas, fez a questão da reforma das UBSs que estão em andamento, inclusive do Parque Oásis, que já vai ser entregue, a do Centenário, que está comprometida a questão então dizer que não vai a UBS. Eu estive, inclusive, se eu não me engano, eu era o único vereador presente na reunião que foi convocada lá na Secretaria da Saúde para falar com a comunidade sobre a UBS do Centenário.
e foi explicado para a população os motivos da interdição. Então, outras UBSs que vão ser entregues também. Então, a contratação da empresa para suprir a falta de médico. Então, Caxias tem que melhorar bastante na saúde. Agora, dizer que não está tendo diálogo, aí é forçar um pouco demais a barra. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado.